pessoal, hoje nós vamos estudar mais uma classe de palavras, o advérbio. Fique tranquilinho, porque embora essa aula seja curta, você vai ter todas as informações necessárias aí para se dar bem na sua prova. Essa é uma classe de palavras importante, tanto para quem está estudando aí no fundamental e no médio, quanto para quem vai fazer concurso e para você também que está estudando para o Enem. Afinal de contas, você vai usar essas palavras na construção do seu texto e é necessário que você saiba o sentido para poder aplicar essas palavras corretamente. Bem, o advérbio é aquela palavra que vai indicar uma circunstância, uma situação referente ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Mas essa relação que ele estabelece com outras classes de palavras, eu vou explicar no final dessa aula, porque eu sei que você está ansioso para descobrir quais são os tipos de advérbios. Então vamos lá. Nós temos 10 tipos diferentes dentro: tempo, modo, dúvida, negação, afirmação e assim por diante. Vamos ver cada um desses tipos agora rapidamente. O primeiro tipo é o advérbio de tempo. Como a palavra já diz, ele vai indicar o tempo quando uma ação foi realizada. E aí a gente tem exemplos como quando, cedo, tarde, logo. Todas essas palavrinhas vão indicar tempo. E um exemplo para você compreender o uso: Petrolina chegou quando Josefa saiu. O quando está indicando o tempo, o momento em que Petrolina chegou. Isso é um advérbio de tempo. O segundo tipo é o advérbio de modo, que vai indicar o modo, a maneira como uma ação se desenvolveu. E aí a gente tem vários advérbios que indicam o modo: bem, mal, lentamente, calmamente, à vontade, às pressas. E aqui eu já vou fazer uma ressalva para você. Todo adjetivo, vamos imaginar o adjetivo rápido. Quando eu acrescento o sufixo mente, ele automaticamente se transforma em um advérbio de modo na maior parte das vezes. Então eu posso dizer rápido adjetivo, rapidamente advérbio. Grande adjetivo, grandemente advérbio. Anastácia canta mal é um exemplo do uso do advérbio mal, indicando o modo como a Anastácia canta. Nós temos inúmeros outros advérbios que indicam modo, mas fique tranquilo, não precisa decorar isso, porque eu vou deixar no link na descrição e também vou colocar a tabela completa no decorrer da aula. O próximo tipo de advérbio é o advérbio que indica lugar. Palavrinhas como ali, lá, longe, perto, à direita, à esquerda são advérbios de lugar. Você deve estar percebendo, né, que a classificação dos advérbios é bem simples, porque a própria palavra advérbio de lugar já indica lugar. Então é comum, é simples você compreender. Os chinelos estão embaixo da mesa. É um exemplo do uso do advérbio embaixo, que indica o local onde os chinelos estão. O próximo tipo é o advérbio de intensidade. A palavra também está dizendo, ele vai intensificar algo, seja para mais ou para menos. Intensidade alta e intensidade baixa. Advérbios como muito, pouco, bastante, menos, tão, mais, são todos advérbios de intensidade. Crisalda é muito bonita. O muito é um advérbio de intensidade que está dando uma intensidade alta da beleza aí da Crisalda. Mas eu poderia dizer o oposto, com uma intensidade negativa. Crisalda é pouco bonita, ou seja, ela não é tão bonita. Também está intensificando, mas agora negativamente. Advérbios de intensidade. Advérbios de dúvida são o próximo tipo e eles vão indicar exatamente dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente. São advérbios que não indicam a certeza do acontecimento de algo. Talvez eu vá à festa amanhã. Talvez está indicando uma dúvida em relação à ação. Agora nós temos o advérbio de afirmação. Sim, certamente, deveras. São advérbios que confirmam, que afirmam algo. A moça certamente é muito rica. Certamente. Com certeza. Se nós temos o advérbio de afirmação, nós também temos o advérbio de negação. Não, nem, jamais. São exemplos bem claros dessa situação aí de negação. Carmélia não irá ao piquenique. Os outros dois tipos de advérbios são o advérbio de inclusão e o de exclusão. O inclusão inclui alguma coisa. Já o de exclusão exclui. Como inclusão nós temos inclusive, até, também,
Já como exclusão, nós temos somente, apenas. Perceba que os de exclusão, eles cercam apenas uma parte, excluindo todo o restante. Apenas Marilda ficou em casa. Esse apenas está colocando Marilda em um grupo que só tem ela, ou seja, todo o restante está excluído dessa situação. Por isso que é advérbio de exclusão. Até Geralda brincou de pular corda. Até está incluindo Geralda em um grupo. Advérbio de inclusão. Por fim, nós temos os advérbios de ordem. Os advérbios de ordem indicam ordem. Primeiramente, depois, antes. Guilherme será depois de Pedro. Depois aí está indicando a ordem, a posição de Pedro. Só lembre de um detalhe, que esses advérbios de ordem, nem todos os gramaticistas acabam fazendo essa separação. Alguns entendem os advérbios de ordem como sendo também advérbios de tempo. Se você encontrar apenas a opção tempo, marque essa alternativa se você tiver algum desses advérbios de ordem aí e não tiver a opção ordem. No início da aula eu disse para você que o advérbio ele vai indicar uma situação, uma circunstância referente ao verbo. Advérbio significa junto ao verbo, mas ele também pode modificar o sentido de um adjetivo ou de um outro advérbio. Observe essas sentenças. Pedro anda lentamente. Pedro é muito especial. Pedro canta tão mal. Em cada uma dessas situações, o advérbio está sendo usado para modificar o sentido de outra palavra. No primeiro caso, lentamente, aí, que é um advérbio de modo, está modificando o sentido do verbo andar. Ele não só anda, ele anda lentamente. É a forma como ele anda. Então, a gente tem um advérbio modificando o sentido do verbo. No segundo caso, Pedro é muito especial. Perceba que a palavrinha muito, que é um advérbio de intensidade, está alterando o sentido da palavra especial. Está intensificando, está dando uma força extra para a palavra especial. Pedro é especial faz todo sentido, mas eu não quero dizer apenas isso, eu quero intensificar esse especial. Então eu vou lá, coloco um advérbio de intensidade positiva aí e fica Pedro é muito especial. O muito está alterando o sentido da palavra especial, que é um adjetivo. Por fim, o terceiro exemplo, Pedro canta tão mal. Nós temos dois advérbios, o tão, advérbio de intensidade, e o mal, advérbio de modo. O tão está intensificando o advérbio de modo mal. Ele não só canta mal, ele canta tão, ou seja, canta muito mal. Nesse caso, a gente tem um advérbio modificando o sentido de outro advérbio. Uma última informação importante sobre essa classe de palavras, que é o advérbio, é que ele é uma classe invariável quanto ao gênero e ao número. Como assim, professora? Ele não tem feminino e masculino, nem singular e nem plural. Vamos pegar os mesmos exemplos anteriores. Pedro anda lentamente. Se eu trocar esse sujeito Pedro por um sujeito feminino, Ana, o advérbio vai permanecer o mesmo. Ana anda lentamente, porque ele é invariável quanto ao gênero. Da mesma forma, se eu trocar esse sujeito simples por um sujeito composto, o verbo vai variar, porque é uma classe variável, então ele vai sofrer alteração. Agora, o advérbio não vai para o plural, porque é uma classe invariável quanto ao número. Então, a oração ficaria: Pedro e Ana andam, olha o verbo sofrendo alteração, lentamente. O advérbio permaneceu da mesma forma. Já quanto ao grau, nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. O comparativo a gente tem superioridade, inferioridade e igualdade. Já no superlativo, nós temos o grau analítico e o sintético. No analítico, a gente vai usar um advérbio para intensificar outro. Por exemplo, muito bem, tão cedo. Já no sintético, a gente tem uma alteraçãozinha aí na forma, porque a gente vai usar um sufixo para alterar o formato desse advérbio. Então, palavras como certíssimo, rapidíssimo, estão certinhas porque estão no grau superlativo sintético. E a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você gostou da aula, não deixe de dar o seu joinha e se inscrever para nos apoiar. Muito obrigada mesmo. Um beijão para você e até a próxima aula.